Hoje vamos abordar um tema de extrema relevância para o mundo empresarial: recuperação judicial. Mas o que é recuperação judicial? Para nos responder essa pergunta, nós trouxemos Luiz Sarraf, advogado há 20 anos, e está hoje aqui com a gente. Boa noite, Luiz. Muito obrigada por ter aceito o convite e tirar nossas dúvidas sobre recuperação judicial. Boa noite, Pamela. Boa noite, Campelo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, podendo esclarecer sobre a recuperação judicial, que realmente é uma ferramenta, como você disse, importantíssima, né, para a sociedade como um todo, né, para a nossa economia. O país já vem enfrentando uma crise aí já há alguns anos, não é de agora. Culminou com uma política do atual governo um pouquinho complicada, arrochando os impostos, as taxas, onerando bastante o empresário. Empreender no Brasil não é fácil, não é simples. Eu tenho uma empresa de pequeno porte, sei como é que funciona. E depois da pandemia e essas grandes oscilações de mercado, crises, o próprio Covid foi uma coisa muito impactante, a crise foi se alastrando. E, de fato, a recuperação judicial é uma ferramenta de reestruturação, a gente chama assim, né? Recuperação judicial, antigamente era vista como, o empresário está falindo. E tinha uma visão um pouco ruim, nebulosa. O empresário tinha receio de entrar com a recuperação judicial. Hoje não, ela é uma ferramenta legítima, sempre foi, e altamente utilizada pelos empresários para se socorrer do judiciário e conseguir um alívio, um fôlego. A recuperação judicial proporciona isso. E também existem outras ferramentas, além da recuperação judicial, preventivas, para evitar que o empresário entre em recuperação judicial. Ações mandamentais, ações cautelares, medidas cautelares dentro da própria recuperação judicial. É uma lei de 2005, que ela foi se aprimorando ao longo do tempo, se adaptando à sociedade, ao anseio de quem se utiliza. Inclusive, falando aqui nos bastidores sobre a possibilidade da pessoa física, né? O produtor rural ganhou essa possibilidade com a nova lei de 2020, para que possibilite a ele ingressar com pedido de recuperação judicial, já que o produtor rural tem equiparação com o empresário rural, né? Ele, pessoa física dele, faz toda a operação, etc. Geralmente familiar, né? No interior tem muito. O estado de Mato Grosso é pioneiro aí na produção de soja, de milho. E foi uma ferramenta muito utilizada e está sendo. Esse ano vai estourar bastante também. Nós tivemos um aumento muito grande de recuperação judicial no Brasil, principalmente aqui no estado. Um crescimento assustador, que para o mercado é uma ferramenta de extrema importância. Para quê? Para trazer a possibilidade do empresário se recuperar e continuar produzindo. Ele não para a atividade. Então, a recuperação realmente é um remédio jurídico necessário e importantíssimo para a economia nacional. Perfeito, Luiz. Luiz, podemos conceituar recuperação judicial e a sua diferença de recuperação e falência? Então, o processo de falência já é um estágio avançado ou de quando você não tem como ter a salvação, que eu digo, né? A recuperação judicial, ela te possibilita, te dá um período de carência, digamos assim, de fôlego, que é o stay period, que é o período de blindagem, geralmente, inicialmente de 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6 meses. E já na falência já é a fase de liquidação, né? A empresa vai fechar, são levantados ativos e passivos da empresa e todos os credores são pagos da forma que a lei regulamenta. A recuperação judicial, eu ainda brinco com meus clientes, né, que a gente nem fala de falência, a gente fala sempre em recuperação judicial. Recuperação. Falência a gente não... é uma palavra proibida. Esta janela que você falou de 6 meses, efetivamente o que acontece para a empresa? Vou explicar, foi bom você pontuar isso aí. Na recuperação judicial, quando você ingressa com o pedido, todas as dívidas contraídas até aquela data, elas são submetidas ao processo de recuperação. E você ganha o período de blindagem, que são 6 meses. 6 meses sem o quê? Suspendem os pagamentos daqueles créditos que são submetidos à recuperação judicial. Então a empresa ganha esse fôlego. Para que serve esse fôlego? Bom, o orçamento está bem arrochado, as dívidas estão batendo na porta diariamente, mensalmente. E vou fazer um paralelo entre produtor rural e empresas regulares, né? O empresário em si. Com esses 6 meses, qual que é a ideia do legislador? Que a empresa faça um caixa, se reestruture, se organize, chamem todos os credores, para isso que existe uma assembleia,
Se dentro desse período de 6 meses, que dificilmente ele não é extrapolado, você consegue uma extensão desse período por mais 6 meses. Então, é a última prorrogação. Então, você tem um período aí praticamente de 1 ano, pelo menos, desde que não seja comprovado que a morosidade se deu pelo devedor, né? Trâmite judicial, algum tipo de entrave no processo. E aí você dá a possibilidade do empresário se reestruturar mesmo. Faz um caixa, dá esse fôlego, ele mantém a atividade regular, produzindo, mantém os empregos, mantém geração de impostos e você beneficia a sociedade como um todo. Imagina, você fechar uma rede de supermercado, uma grande rede de lojas de varejo. Impacto social, né? Impacto social, totalmente. Então a lei, ela visa isso. A proteção da sociedade como um todo. Quantos empregos diretos, quantas famílias ficam desabonadas aí, desamparadas sem esse recurso, né? Então a recuperação judicial, ela é, assim, 2005 ela se iniciou, né? Substituiu a lei de concordata, mas depois ela foi se aprimorando e hoje é um remédio jurídico necessário, né? Período de crise é o que salva. Nos Estados Unidos a gente vê grandes empresas, a própria Latam, acho que a Gol também deve estar às portas aí de acontecer. A aviação no Brasil sofre uma crise muito grande, né? Então, assim, ao invés de você ir para a falência, que seria fechar, perda dos empregos, postos de trabalho, para de arrecadar, o governo não arrecada mais, não circula a mercadoria, a economia entra em colapso. O melhor cenário é salvar essa empresa. É como se fosse um fôlego para aquela empresa, para que ela possa se reestruturar o seu caixa e aí começar a cumprir as obrigações. Exato, né? Pagar seus credores, é para isso que serve. Luiz, e toda empresa tem essa prerrogativa da recuperação judicial? Se faz jus? Sim, com certeza. Existem as recuperações de micro e pequenas empresas, existe a recuperação extrajudicial, inclusive eu fiz uma recuperação em 2019, véspera da pandemia, entre 19 e 20, inclusive foi no interior de Rio Grande do Sul, foi uma inovação, foi uma recuperação de produtores rurais, que mexeu com pecuária, o período de seca é muito grande e o coronavírus estava vindo para o Brasil. E aí eu quase fiquei preso no aeroporto lá em Porto Alegre, mas consegui sair de lá. Foi uma inovação, porque a gente trouxe a recuperação judicial do produtor com um gestor que na época não existia, para fazer a mediação com os bancos. Eram 2 grandes bancos, né? Um da região lá e um outro nacional, e a gente conseguiu fazer com que ela se recuperasse. A juíza de lá foi bem complacente, uma ideia de vanguarda, e isso acabou se consolidando na alteração da lei. Então, assim, existe a recuperação extrajudicial, que é aquela que você monta um plano e apresenta, e dentro da própria recuperação judicial, até para que se evite uma assembleia, uma morosidade, caso o empresário consiga num curto período, seja com alienação de um ativo dele, porque às vezes você tem uma dívida e o banco está de olho nessa dívida, porque ele tem uma alienação fiduciária com esse bem. E aí você não consegue vender. Se você mostra para o juiz, para os outros credores, que você tem possibilidade de vender isso para fazer um caixa e esse dinheiro é direcionado dentro da recuperação, você consegue trazer uma segurança para todos os credores, né? Mostra a sua transparência, o juiz nomeia um administrador judicial, que é quem controla as movimentações financeiras, analisa balanços, balancetes, e aí você traz um cenário de pacificação entre devedor e os credores. Então, assim, e em muitos casos não precisa nem levar à assembleia, que a assembleia você precisa de um quórum específico, né? A recuperação tem 4 classes. Trabalhista, que é o principal, você só pode ter uma carência de 12 meses para pagá-los, sem deságio geralmente. Quirografários, garantia real e MEPP. Então, cada empresa que é credora, ela tem seu espaço na recuperação judicial, de acordo com a sua característica. Então, assim, é um processo maravilhoso, complexo, não é para aventureiro. Entendi. Tem que ter um profissional para conduzir todo o processo. Exatamente. Dentro dessas características que você falou, existem algumas prerrogativas para a pessoa pedir a recuperação judicial? Os requisitos, você diz, né? Sim, existe. A lei prevê, né, tem o artigo 48 da Lei 11.101/2005 e o artigo 52, são os requisitos, são vários, né? Dentre eles, não ter falido não ter pedido recuperação judicial nos últimos 5 anos, registro na junta comercial, que aí que entrava o problema do produtor rural, porque o produtor rural não tem registro. E aí foi dado que ele deve comprovar as suas atividades efetivamente como empresário
nos últimos 2 anos, com o livro Caixa do Produtor Rural, que substituiu esse, em tese, registro. Então foi uma luta que Mato Grosso foi pioneiro em conseguir isso para os produtores. Ele impulsionou essa mudança aí com vários julgados no STJ e acabou trazendo o produtor rural para dentro da lei de recuperação judicial. Tem essas duas, tem mais algum requisito? É que são vários, né? Além disso, né? São certidões que você precisa ter, os balanços, tudo isso é alimentado por uma engrenagem. A gente trabalha geralmente com o contador da empresa, quando o produtor não tem, geralmente, agora já estão se organizando mais, mas antigamente não tinham. Então você tinha que fazer livro caixa, estruturação, para poder cumprir esses requisitos, são bastante, se eu falar aqui vai demorar bastante, são vários. E aí você, com isso, o juiz analisa, né, se você está apto a conceder o pedido, né, que é o pedido inicial. Se não, você pode emendar a inicial, mas geralmente quem mexe com recuperação judicial faz um pente fino bem grande, que é o caso de não ter risco nenhum de ser indeferido o pedido. Exato. Então existe a necessidade de ter um profissional, alguém que estuda, que está ciente de tudo, é fundamental para que possa ajudar o microempresário a ele ganhar esse fôlego, né? Perfeito. É uma assessoria muito minuciosa, né, complexa, né, que realmente precisa de um profissional especialista. Tanto é que é um meio muito nichado, né? Não é um meio tão grande assim como outros, direito do consumidor, família. É uma coisa muito específica, gera uma demanda muito grande, né? Um acompanhamento par e passo. Só para te exemplificar, não ficar muito longo. O produtor rural, ele vive de quê? Safra, safrinha, né? Soja e milho, por exemplo. Os pagamentos deles são sazonais, eles têm um período de pagamento. Então, até o ajuste de um plano de recuperação judicial tem que ser estruturado com base naquele tipo de empresário. Um mercadinho, que eu digo, o microempresário que você citou, ele tem um giro mensal. Então você consegue fazer um plano de pagamento mês a mês. O produtor não, ele não tem o dinheiro todo mês, mas ele tem que pagar fornecedor. Então assim, a gente tem que tratar cada caso de acordo com aquilo que ele tem de característica, né? Uma transportadora, mexe com caminhões, tem muita alienação fiduciária, o produtor, o empresário não consegue comprar todos os caminhões, senão ele não consegue nem girar o dinheiro. Então ele precisa fazer esse caixa, a gente faz essa parte negocial que é importantíssima, a parte negocial na recuperação judicial é tudo. A gente desde o início abre conversas com os credores para quê? Passar tranquilidade, mostrar a viabilidade econômica, que é uma das coisas que o juiz analisa, com os balanços, DRE, DRA, que os contadores fazem, para mostrar que a empresa é viável, entendeu? Você tem que trazer isso para o juiz. E se dentro desse período de recuperação judicial não se provar isso, aí vem a famigerada falência. Vocês estão gostando? Eu também. Mas é só um minutinho, o Ela e Você já volta. Voltamos com essa aula que estamos tendo sobre recuperação judicial com Luiz Sarraf. Luiz, mas você tinha comentado que a recuperação judicial ela tem um período de 6 meses, prorrogável por mais 6. Certo. Quais são os requisitos que tem que cumprir dentro desse 1 ano na recuperação judicial? Bom, a lei já te dá, cumpridos os requisitos para o processamento, ela já te dá um período de carência de 6 meses. Alguns créditos não se submetem à recuperação judicial. Por exemplo, é discutível, tá? Existe a CPR para o produtor rural, a alienação fiduciária de alguns bens, só que a gente discute o quê? Essencialidade. Vou dar o exemplo da transportadora. Você tem uma transportadora e você possui, sei lá, uma infinidade de caminhões, uma frota grande. Se você tira, digamos, 70% é alienação fiduciária para bancos, ou seja, o bem é a própria garantia da dívida do financiamento. Você tira a possibilidade do empresário de utilizar esses bens, fazer dinheiro. Quem mexe com frete, por exemplo, o transportador faz frete, vive de frete. Sim. Como que você vai devolver o caminhão para o banco e ficar sem empresa? Então, tem que haver esse equilíbrio, né? Não tem como a lei tirar da recuperação judicial um bem, ou seja, a alienação fiduciária, e também inviabilizar que a empresa se recupere. Então, fica essa queda de braço. Bancos, os grandes
players aí da recuperação, e o produtor ou o empresário, que aí fica essa queda de braço mesmo. Eles lutam pelo direito de receber e nós, advogados, fazemos o papel de tentar conciliar isso. Trazer o quê? Nesses 6 meses, há realmente a suspensão das cobranças, né, das dívidas, e se o empresário não contribuiu para o atraso na marcha processual, cumpriu com os requisitos que o administrador judicial o exigiu, né, que seria prestação de contas, né? O judiciário fica de olho no que o empresário está fazendo, para ver se está tudo certinho, que é normal. E aí você consegue prorrogar por mais 6 meses, que é o teto. Antigamente conseguia, mas tinha casos de recuperação judicial de 10 anos. Meu senhor. Hoje em dia é mais difícil, né? O judiciário está mais... Era uma matéria nova, né? Então agora, com essa legislação, até as alterações aí de projetos de lei em Brasília, acaba que o mecanismo vai se adequando à realidade nossa, né, econômica. É um fôlego que dá para a empresa para falar assim, olha, você tem essa janela para você se recuperar, para você voltar à ativa. Nesse transcorrer dessa janela de 6 meses, prorrogável por mais 6 meses, o empresário ele pode contrair novas dívidas, pode fazer novos empréstimos, ou ele tem uma limitação? Perfeito. Como eu disse no início, a recuperação, as dívidas até então, até a propositura do pedido, elas se submetem. Dali para frente é vida nova. É como uma ação de despejo de um comércio. Eu tenho as ações de despejo, eu seguro com a recuperação judicial, mas dali em diante ele tem que pagar os aluguéis, pode contrair novos empréstimos. O mercado, ele te dá um aperto, digamos assim, na questão dos empréstimos, porque quando você entra em recuperação judicial, automaticamente você tem que informar a junta comercial, que está em recuperação, o próprio é oficiado pelo próprio judiciário. Então você fica em recuperação judicial. Então, assim, muda o status, mas existem empresários que têm investidores particulares, parceiros, outras empresas. Ele pode vender a empresa dele durante a recuperação judicial, ele pode vender ativos, ele pode, num boom que ele conseguir aí de injeção de capital que não estava previsto, ou melhoria do serviço e tal, pedir até a desistência da recuperação judicial, se tudo correr bem. Então, assim, é uma infinidade de soluções e eu até gostaria de abordar uma preventiva, se vocês me permitem. Por favor. Antes de entrar com pedido de recuperação judicial, um exemplo que, sim, a gente encara no dia a dia aí. Lojistas de shoppings, porque os shopping centers são duros na cobrança, né? Sim. De aluguéis, de ponto comercial, etc. Um exemplo que eu dou o varejo mesmo, a própria Saraiva, né? Em São Paulo. Estava com vários despejos, Livraria Saraiva, né? Segurou com uma medida cautelar antecedente, que é uma solução de curto prazo, que também é uma inovação da lei. Ela te dá 60 dias, antecipa os efeitos da recuperação judicial, te dá 60 dias dessa blindagem. Carência, mas... Exato. Para você poder o quê? Negociar com os credores. E como é uma cautelar, e você teria que entrar com o pedido principal seria a recuperação judicial. Então, esses 180 dias de início, você já usou 60. Então, se você entra com a recuperação, você tem mais 120. Mas, às vezes, você não precisa, tá? Você consegue resolver isso com 60 dias. Às vezes, você consegue chamar os credores e falar, ó, eu tenho 4 credores, ou, sei lá, 10. Sento com todos eles, a gente compõe através da mediação, que a mediação é um requisito para você entrar com essa cautelar. Deixa eu ver se eu entendi direitinho. Então, esses 60 dias, que eu desconto daquele período dos 6 meses iniciais. Se você entrar com a recuperação judicial. Se entrar. Com essa tutela cautelar antecedente, você não precisa nem... Eu não fico com aquele registro, isso tem recuperação. Não fica, não fica. E consegue trazer dentro da mediação, que é uma inovação da lei também, a mediação tem as câmaras que aliviam o judiciário, né? Nós temos a Sejusc, mas temos as câmaras de mediação, que são privadas, mas que são vinculadas ao judiciário. Então você traz esse ambiente negocial, faz o acordo, homologa, leva para o judiciário, força de lei, é um contrato novo, e você renegociou, sem ter que entrar em recuperação judicial. É uma alternativa maravilhosa. Perfeito! É bom conversar com quem entende, né, Campelo? Dá uma aula, a gente fica aqui parado, olhando assim, gente, e fica pensando, olha, como que isso pode ajudar o mercado, né? Com certeza. Quero fazer o convite para você retornar aqui
e a gente abordar sobre a reforma tributária. Convite aceito, agradeço, obrigado pela oportunidade e estarei aqui sempre que for chamado. Maravilha. Eu agradeço aqui ao Luiz, meu colega aqui de cantor, De cantoria. cantor também, busca ele nas redes sociais lá, canta muito bem, né? É um lampejo, né, que a gente tem, extravasa, né, Nossa, Luiz? é uma terapia, né? Imagina, eu acho assim, igual para Star que vocês participam, se eu visse todo mundo lá para me assistir, eu acho que eu ia entrar e começar a chorar. Dá um Porque nervoso dá bom. não é nem nervoso, é uma emoção, a pessoa tá lá emoção. para te assistir, né? Você é o centro, né? Exato. Mas é isso aí. Então, até a próxima. Luiz, muito obrigado por estar aqui, muita satisfação, aprendi muito com você, né? E a gente já deixou o convite feito e a gente convida o nosso telespectador agora a pegar a câmera já, né? E apontar para os QR Codes que estão aqui e para o nosso canal, que essa entrevista e muito mais estará lá à disposição para você. Até amanhã.